Muitas vezes eu vejo uma galera falando: "Os animes de hoje em dia é tudo ruim", ou afirmativas como "Não se fazem animes como antigamente". E hoje eu quero refletir um pouquinho sobre isso. Eu quero refletir se há um conflito geracional, se há uma ideia um pouco saudosista e se a nostalgia está afetando um pouco a nossa visão de animes hoje em dia. Quero trazer esse debate de uma maneira bem calma, bem serena, analisando ponto a ponto, sem causar polêmicas, só ter uma conversa franca entre pessoas que gostam de uma pessoa que gosta de anime para pessoas que gostam de anime. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao canal do Lu. Aqui animes e mangás tem sempre espaço para o debate, uma boa conversa, uma conversa de qualidade. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para receber notificações, para receber, se inscrever, né? Obviamente, para receber notificações, para ficar sempre atento quando tem vídeo novo aqui no canal e também para incentivar meu trabalho que está começando aqui na plataforma e toda ajuda é muito bem-vinda. Se é a sua segunda ou terceira vez aqui, muito obrigado pela sua audiência também. E vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Quando se fala de conflito geracional em relação aos animes, e para você não sabe o que é conflito geracional, é um evento que acontece de geração para geração, onde basicamente há desentendimentos sobre entendimentos de pontos de vista sobre a vida, sobre questões sociais e etc e tal. É quando uma geração não consegue se comunicar com a outra, porque a forma de ver as coisas mudou. Em síntese bem simples é isso. Eu acho muito difícil a gente falar sobre conflitos geracionais em relação aos animes, porque a gente precisa estabelecer um ponto muito claro. Quando a gente está falando de animes aqui no Brasil, o que a gente tem dos anos 80, final dos anos 80 e anos 90 é uma coisa completamente diferente. O único acesso que a gente tinha em relação a essas obras vindas do Japão era através das emissoras de televisão, Rede Manchete, Rede Globo de televisão, o Sistema Brasileiro de Televisão, que é o SBT. Então, era através desses canais que a gente conseguia ter acesso a animes. Então, era única e exclusivamente vindo pelos sistemas de TVs brasileiros. Então, a gente já tem um ponto de separação aqui. Por que eu estou querendo estabelecer esse ponto de separação? Porque é muito importante para construir uma geração de millennials que conhece anime, que sabe o que é anime, e também uma geração Z que vai pegar essas referências, porque esses animes serão reprisados ao decorrer dos anos 2000. Então é muito importante para gerar esse interesse, mas a verdadeira cultura de anime começa com a geração Z, que nasce de 95 para cá. Por quê? E eu vou explicar isso direitinho. Eu nasci nos anos 2000, então significa que eu sou da geração Z. E quem nasceu de 95 para cá também é. Então, para a gente entender melhor, é que essa geração, ela é a primeira geração da história a ter um amplo acesso à rede mundial de computadores, ou seja, a ter um acesso maior à internet. Então, por nós sermos uma geração que tem amplo acesso à internet, a gente é a primeira geração a ter um amplo acesso a animes. Os millennials, que vêm antes da gente, vai ter esse acesso um pouco mais tardio. Por quê? E aí que eu falo que o entendimento é diferente. Porque eles assistiram animes no final dos anos 80 e começo dos anos 90, porém, a interpretação daquilo depois de crescer e já se tornar adolescente, isso é besteira, já é coisa de criança, já passou. Era interpretado como uma fase, entendeu? Uma fase que ficou lá na infância e tal. A galera da geração Z já tem uma visão diferente em relação a isso. Eles assistiram anime na infância, continuaram assistindo e continuam assistindo. Os millennials entram um pouco depois. Claro que tem sempre exceções à regra, que tem uma galera que continua assistindo e tal, mas a geração Z que faz isso de maneira mais ampla, de maneira mais coletiva, digamos assim. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então a gente é a primeira geração a ter um amplo acesso a, a animes na internet e já com vários referenciais. Que referenciais seriam esses? Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Inuyasha, o próprio Naruto. Vamos ver o que mais aqui. Yu-Gi-Oh!, Shaman King, Yu Yu Hakusho, entre vários outros referenciais que, enfim, as emissoras brasileiras acabaram transmitindo de animes, né? Super 11 na Rede TV, Fullmetal Alchemist também, mas não é todo mundo que viu a primeira versão sendo transmitida pela Rede TV. Então a gente tem a gente vai pra internet procurar assistir mais animes com muitos referenciais. Então quando a gente chega ali no começo dos anos 2000 e começo e final, na verdade, dos anos 2000 e começo da década de 2010, né, da década de 10,
A gente tem um momento que a gente pega esses referenciais e vai pra internet procurar mais coisas e assistir as coisas que a gente já estava assistindo. E aí é uma coisa incrível, assim, porque a gente sai, tem referenciais muito bons, e quando entra, a gente vai assistir animes de uma era, um momento, era não, né? Porque era um tempo muito grande, mas em um momento muito áureo dos animes. Quando a gente começa a assistir animes pela internet, né? Acessar esse tipo de conteúdo e assimilar essa cultura, a gente tá falando de, nesse momento, o que tava acontecendo ali, ou que já tava disponível pra gente, era animes como Death Note, Another, Katekyo Hitman no Reborn, Blue Exorcist, que mais? No Game No Life, Lovely Complex. Cara, é uma porrada. 11 Years, que é um anime pouco conhecido, mas é muito bom. E é dessa era de 2010, 2011. Fairy Tail começa nesse período também, que apesar de todas as críticas que eu tenho a Fairy Tail, foi um anime marcante pra época, foi uma obra marcante pra época. E a gente tem ali o Big Trio, né? Os três grandes, as maiores potências, que é Naruto, Bleach, One Piece, ali no seu auge, né? Quando a gente tá falando de 2010, 2011, a gente tá falando de, ao mesmo tempo acontecendo, na luta de Naruto com Pain, né? A invasão de Pain, a aldeia da Folha, a guerra de Marineford de One Piece e a batalha de Aizen, né? Dos Arancaras contra a Sereitei e o Ichigo e tal. Então a gente tá assim, momento áureo, momento auge do Big Tree. Então, né? Dos três grandes. Então, assim, a gente começa a assistir animes com referenciais absurdos, né? Quando a gente pega essa nova leva de animes que a gente vai procurar na internet pra ver, e diga-se de passagem, assistir animes não era uma parada tão fácil assim, apesar de que ter pouca regulamentação e tinha muitas opções, né? Tinha muitos sites aí, os Anitubes da vida, Animex e por aí vai. Tinha muita coisa, mas era muito confuso. Os sites eram muito confusos. Eles foram se organizando ao longo do tempo. E, cara, era muito bom, assim. Eu digo que hoje é muito mais fácil assistir, mas era muito bom, pelo menos a lembrança de entrar nesses sites e, sabe, ter uma rotina de assistir que eu tenho até hoje, eu mantenho até hoje. Mas naquela época, como a gente era criança, pré-adolescente, eu acho que as coisas eram um pouco mais simples, um pouco mais fáceis de se interpretar e enxergar a vida. Apesar de que definitivamente não era mais fácil porque eu tinha uma internet Velox que eu tinha que esperar de 1 GB, que eu tinha que esperar metade do episódio carregar pra eu assistir enquanto a outra metade carregava. Então não era tão legal assim. Mas a gente vem, voltando ao assunto, a gente vem pro mundo de animes com coisas muito boas acontecendo. E aí o tempo vai passando, e aí eu vou fazer outra divisão muito interessante aqui pra gente ampliar melhor esse debate de se os animes de antigamente eram bons comparado aos animes do momento, assim, os animes atuais. Que eu quero separar em uma coisa muito importante. A gente começa a assistir anime no final dos anos 2000 e começo de 2010, né, da década de 10. Então a gente tem coisas muito boas acontecendo nesse período. E aí eu quero separar entre o começo da década de 10 e o final da década de 10, porque é muito importante pra gente entender não só essa questão de anime ser bom ou ruim, mas também de uma mudança mercadológica da indústria de animes. Então, quando a gente tá falando de animes do começo da década de 10, a gente tá falando ali, como eu já falei, de Another, Cavaleiro do Zodíaco Omega, que muita gente não gosta, mas fez muito sucesso na época, mexeu bastante, assim, com não só com o nicho de Cavaleiro do Zodíaco, mas no geral, tanto que teve 2 longas temporadas seguidas, né? Porque nessa época animes eram seguidos, feitos continuamente, eu vou falar sobre isso. A gente tem Psycho Pass, a gente tem My Little Monster, a gente tem um monte de coisa aqui, eu tô vendo High School DxD, que era, pô, High School DxD foi um fenômeno, mano. High School DxD foi uma parada, assim, absurda. A gente tem a primeira temporada de SWORD Art Online também, sendo estreada em 2012. Aí eu tô pegando minha colinha aqui pra gente ver. Em 2013, a gente tinha animes como Kill a Kill, Najo of Asukara, caramba, eu assisti pra caramba, e por aí vai. Então a gente tinha muita coisa boa, né? Fora tudo que eu já falei agora, anteriormente, agora. Então a gente tem uma fase muito interessante, uma fase muito grande e bonita, eu diria, relacionado a animes. E aí a gente vai pro final, né, meio final dos anos 10. Aí eu vou falar de 2016, 2017, por aí pra frente. A gente tem uma alteração do paradigma.
como é que é, ó, eu com o microfone me embolando. A gente tem uma alteração de paradigma. E que alteração de paradigma é essa, né? De que forma essa alteração de paradigma acontece? Anteriormente, até aquele período ali de meados, digamos, de 2010, a gente tinha animes sendo feito de maneiras continuadas, né? Ou seja, era contínuo ali, como a forma como animes era feita era de maneira contínua, ou seja, começou e vai até acabar, ou até ser cancelado, como muitos foram. Então a gente tinha. E vira e mexe sempre tinha animes que eram feitos por temporadas, mas esses eram mais exceção à regra. Então a gente tinha ali, por exemplo, vou dar o exemplo de Naruto que começou em 2002 e foi até 2016. E vários outros animes seguiram assim. Então eles metiam um fillerzão, alguma coisa assim, caso não estivesse acompanhando o mangá. Ou e algumas obras foram pausadas mesmo, como por exemplo Blue Exorcist. Mas se a mangaka tivesse feito continuamente a produção, a gente estaria falando de um anime que seria continuado até hoje. E aí a gente já tem um ou outro ali que é feito por temporada, como por exemplo Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, em 2013. Ele é um dos que começam a ter temporadas, né? Então a gente já está sendo introduzido ali no próprio começo dos anos 10 a animes de temporada. Só que é pro final, em 2016, 17, 18 por aí vai, que a gente já tem essa mudança sendo muito mais estabelecida. E aí eu falo que talvez um dos pilares, digamos assim, sejam dois. Sejam o próprio Attack on Titan, que teve uma questão de temporada que foi, né, muito forte já desde o começo, e Boku no Hero, que o primeiro episódio estreou em 6 de abril de 2016 e também foi feito em temporada. Daqui pra frente, né, e a segunda temporada de Shingeki no Kyojin, né, Attack on Titan também foi em 2016. Daqui pra frente, a gente tem anime sendo feito em temporadas. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Como tudo na vida tem. Antigamente os animes feitos de maneira contínua, e hoje são muito poucos, e desculpe a minha ignorância, mas até onde eu lembro, o único que eu assisto é One Piece, que é lançado semanalmente de maneira quase que religiosa. Mas também porque o Oda é uma máquina de produção e ele faz um capítulo de mangá à torta e à direita. Nos últimos anos ele tá dando uma pausa para descansar e eu acho mais que certo, mais que justo. A forma de trabalho de mangaka é uma forma muito exaustiva de trabalho. Então a gente tem uma mudança de paradigma aqui, onde os animes passam de ser feitos de maneira contínua e começam a ser feitos mais de maneira por temporada, uma coisa mais ocidental. E aí o lado ruim é que a gente não assiste continuamente, a gente não tem uma rotina de assistir essas coisas, a gente fica um pouco órfão. O lado bom é a ampliação de qualidade. A gente tem um aumento de qualidade porque a gente tem tempo para os animadores trabalhar, né? Para as pessoas que fazem animação, os diretores de arte, as pessoas que fazem os takes, que fazem, né, as cenas ali e tal. Eles têm tempo de trabalhar, eles têm tempo de fazer uma coisa legal. Então a gente tem essa mudança de paradigma. E é aqui, nessa mudança de paradigma, que eu acho que a coisa toda acontece. A gente era acostumado com a forma de assistir anime, essa forma muda dos últimos anos pra cá. O paradigma mercadológico de animes muda e a gente tá tendo que se acostumar a uma nova coisa. Mas não é uma mudança geracional. Tá entrando uma galera nova para assistir animes. Mas é uma mudança de paradigma que acaba causando esse efeito na gente. De achar que as coisas. E é claro, entra aí também o efeito da nostalgia. Da gente achar que tudo que a gente viu anteriormente. Da gente achar que tudo que a gente começou a assistir, porque no começo tudo é meio mágico mesmo, tudo é meio interessante, é vibrante e etc e tal. A gente também procurava coisas de antigamente, da década de 90, e eu faço isso até hoje, eu gosto de animes com a estética dos anos 90. Então tudo é um pouco quando tá no começo e a gente tava desbravando aquele tipo de cultura, entendendo ainda e se estabelecendo como cultura. Então a galera dos anos da geração Z é um pouco pioneira nisso, em estabelecer essa cultura de animes e mangás no Brasil. Isso se torna, esse começo é um pouco mágico, é um pouco legal, a nostalgia faz um trabalho na nossa mente muito forte. Mas esse paradigma, essa mudança de animes por temporada, animes que têm abordagens diferentes e atípicas, não muito clássicas, por exemplo, um que eu adoro falar que é Jujutsu no Kaisen, que é um Dark Shonen, que é um subgênero mais recente, assim, né, que está se popularizando, Chainsaw Man também, que é um gênero mais Dark Shonen, ou seja, tem estruturas de Shonen, mas também é um pouco mais sombrio, não é tão
não é tão up, né? Não é tão heróico quanto obras mais clássicas e outras disponíveis aí no mercado costumam ser. Então a gente tem essas mudanças acontecendo. E, claro, a gente tem algumas resistências também, né? Em 2017, Black Clover foi animado até pausar. Mais recentemente, né? Ele estava sendo uma produção contínua também. Essa mudança de paradigma acaba causando esse estranhamento, essa coisa meio desconfortável, que para as pessoas que começaram a assistir anime lá no começo da década de... né, no final dos anos 2000, começo da década de 10, pela internet, né, pelos sites e por aí vai, e agora pelo streaming, sente. Eu senti também. E aí eu quero entrar numa rápida conclusão sobre isso tudo. Quando eu falo sobre essa questão, e como essa mudança mercadológica se tornou um pouco desconfortável ou não muito fácil para aprender a conviver com isso, né? Pelo menos no ramo dos animes, isso, uma forma que eu vejo, e eu acho que é uma forma interessante da gente poder ver isso, é que aumenta-se a qualidade e a variedade de animes também. Com certeza eu assisto muito mais coisas hoje, não só porque eu tenho que fazer vídeo e tal, mas eu assisto muito mais coisas hoje do que anteriormente eu assistia. Anteriormente eu assistia aquilo que eu conseguia acompanhar, então eu assistia Fairy Tail, eu assistia One Piece, assistia Naruto e assistia Bleach. E aí depois eu fui procurando uns e outros ali, pontualmente, que eu sabia também que tinha uma certa continuidade, ou que era um anime que acabava, para poder assistir, mas que eu via que era curto, porque na verdade eu queria só acompanhar mesmo os que eu já estava assistindo. Só que hoje eu assisto muito mais. Hoje eu tenho muito mais variedade, hoje eu tenho muito mais opção para ver. É claro que nem tudo é bom. Essa temporada agora de outubro tá sendo, de setembro e outubro, tá sendo bem mais ou menos, na minha humilde opinião, né? Alguns animes que começaram agora no começo de outubro estão bem mais ou menos, são um pouco interessantes. Mas é assim, a gente tem muita coisa para assistir, muita coisa não é boa, muita coisa é boa. E acho que essa é a forma que eu tenho de encarar. E eu acho que também ficar preso num saudosismo acaba não fazendo bem, porque a nostalgia é boa. A lembrança do nosso passado é boa, de onde o tempo onde as coisas eram mais simples é muito boa. Só que até onde ela é boa, até onde ela não atrapalha a nossa visão sobre coisas novas, até onde a gente não fica estagnado. Então, essa mudança já aconteceu e ela veio para ficar. Dificilmente animes serão feitos de maneira contínua, exceto os que já estão estabelecidos, como One Piece. E eu acho que é uma mudança que veio para ficar e, assim, o mercado se renova, né? Os clássicos deixam de ser produzidos uma hora e muda-se, né? E o clássico fica no passado, e novas coisas vão entrando, novos animes vão se estabelecendo, uma nova geração está sendo formada, na verdade já se formou e só está crescendo, ganhando escopo, uma nova geração de grandes animes, de grandes obras. E eu gosto dessa renovação, até porque também ele tá entrando uma nova forma até de se fazer mangá e que afeta diretamente o mercado de animes, que é mangás que, por mais longos que sejam, uma hora terminam ali por volta de 300 a 500 capítulos, né? A gente vê isso em Jujutsu, que tá para acabar, tá vendo em Chainsaw Man, por aí vai. A gente tá vendo, né, obras que, por mais que sejam longuinhas, uma hora elas se encerram. Black Clover agora, mas Black Clover é um caso um pouco mais especial. Boku no Hero também, não é tão especial, mas já vai se encerrar. Então a gente tá vendo uma geração que também tá mudando com mais frequência, né? Gerações de animes e mangás que estão mudando com mais frequência. Então as coisas estão mudando. Eu acho que toda mudança é boa, toda mudança é válida, toda mudança é bem-vinda. E que mais coisas boas e de qualidade que venha e a gente possa assistir e aproveitar, porque, cara, é muito bom, velho. É muito bom assistir essas obras e a qualidade que essas obras têm, como elas impactam na nossa vida. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje ficou um pouco longo, mas é porque não dava para resumir tudo, né? Não dava para ser muito simples nesse assunto. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua audiência, pela sua credibilidade. Vou ficando por aqui e até a próxima.